Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques dessa quarta-feira, que marcou, né, a volta, a reapresentação dos jogadores gremistas para a temporada de 2025. Seu técnico, né, Gustavo Quinteiros, foi apresentado oficialmente na segunda-feira. O Internacional, desde segunda-feira, já com as atividades aí, exatamente, né, agora, Campeonato Gaúcho, visando o Campeonato Gaúcho, que logo em seguida teremos aí, né, um Campeonato Gaúcho bem diferente em relação aos últimos anos, mais curto e também em função da Mundial Interclubes que teremos no metade do ano, agora a nova fórmula do Campeonato Mundial Interclubes. E o Campeonato Brasileiro também, começando logo em seguida, no mês de março, né? E vamos até praticamente o Natal deste ano. E aí as novidades acontecendo, o Grêmio apresentando um reforço ao lateral, né, o João Lucas, o Internacional já com duas novidades também, duas contratações, e essa reviravolta aí do Thiago Maia, que ontem, no final da noite, o Santos desistindo na negociação, mas segundo informações é apenas uma questão estratégica, né, para que possa tirar condições melhores nessa negociação, já que o Thiago Maia, inclusive, já estava todo encaminhado a sua ida para a Vila Belmiro. Bom, mas são os assuntos, evidentemente, desse início de temporadas que temos aí para a dupla Grenal. Nossos Dois Toques você nos acompanha aqui pela Masper TV e aí o sinal para todo o Brasil pelo canal 575 da antena parabólica. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Em algumas regiões do estado, também na faixa dos 500. Mas também estamos aqui no Pô Streaming TV, nos estúdios aqui no shopping, como vocês sempre podem perceber. Para o mundo, através das plataformas digitais. Aí você tem o meu canal, 2 numeral, né? Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like e assista a qualquer hora do dia e da noite, se você não pôde ver ao vivo. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é nossa área. Masal, nossa força é a tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Estará esse ano completando 112 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, né, que está aí se preparando também para o Campeonato Gaúcho, estará na Copa do Brasil esse ano, garantiu essa sua vaga, conquistando a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, a Copinha, como se diz, né? E também que levou o nome de Zagallo. Falando em Copinha, o São José, né, muito bem aí na Copinha, teve a primeira derrota, venceu o segundo jogo, e no jogo de amanhã pode garantir aí a sua classificação para a fase de mata-mata aí da Libertadores da América, e o Inter estará, né, ou melhor, da Copinha, né, e o Grêmio também caminhando a sua classificação internacional, duas derrotas, já eliminado, fora, uma surpresa, o Internacional ficando fora da Copinha, e o Juventude também classificado, já com duas vitórias, a situação dos gaúchos aí na Copinha, né. Libertadores da América é o Internacional que está se preparando também para esse ano, terá a competição sul-americana, e o Grêmio a Sul-Americana, né? São as competições aí que a dupla Grenal terá, além, evidentemente, né, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Gaúcho, que esse ano está sendo definido como o Mundial FIFA, já que o Grêmio quer se igualar àquele feito internacional, o octacampeonato lá na década de 70, e o Inter, evidentemente, aí querendo impedir, né, esse feito que o Inter conquistou naquela época. Nossos Dois Toques de hoje com Gustavo Iglesias. Olha, eu sempre digo, Iglesias canta muito. Ele joga muito. Cantar está nos devendo ainda, né? Fazer uma... nos dá uma hora vai sair, mas a filha canta muito. A filha canta muito. Vou ter que trazer a filha aqui no lugar do pai. Marco Antônio Fumagalli, vamos saber desse conselheiro gremista aí, como é que está encarando essa chegada aí do Gustavo Iglesias. É bom esse nome, hein? Gustavo, hein? Gustavo, hein? É? Gustavo Iglesias chegando. Gustavo, né? Aqui está o Gustavo Iglesias. Né? Mas o Gustavo é bom. O que tu acha, Marco Antônio Fumagalli? Boa noite. Completando nosso time de hoje. Olha aqui com esse nome aqui, Emerson Bainish. Eu corri ao mundo com esse nome. Bainish. Só eu te apresento. Quem tu és? Sou o Bainish. Tá certo, nossos Dois Toques aí
começando dessa maneira descontraída aí. Mas o que dá para dizer desse novo técnico, a tua expectativa, Gustavo, tu como conselheiro do Grêmio, o Grêmio está tendo uma modificação radical, né? Tanto no departamento de futebol, pelos integrantes do departamento de futebol e também a comissão técnica. Ou seja, se presume, se projeta um Grêmio completamente diferente do que foi o ano passado. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do dirigente, né? A tarefa do presidente não era fácil, porque sempre é complicado ter que substituir um treinador e um ídolo, um ícone, uma estátua. É uma operação complexa. E ainda teve que superar o problema do português, né? O Caixinha, aquilo foi um absurdo, né? E aí, mas a primeira impressão do Quinteiros foi muito boa, né? E eu só quero chamar a atenção que o Grêmio não pode, o torcedor também não pode fazer análise simplista de que o problema é apenas substituir, se resolve substituindo o técnico. Nós temos que também qualificar o elenco, porque com as peças que tinha, principalmente no setor defensivo, realmente ficava difícil, inclusive, para o Renato trabalhar, tanto é que a defesa do Grêmio vem sendo mais vazada. Uma defesa que nos 2 últimos anos tomou mais de 100 gols. Exatamente. Então, uma das coisas que o Gustavo Quinteiros falou... Não é o Gustavo Iglesias, é o Gustavo Quinteiros. Falou na entrevista dele é que ele gosta de trabalhar com o setor defensivo consistente. Foi o que ele pediu. Eu até já disse, eu acho que o Grêmio precisa até mais do que esses reforços que ele disse. São 2 laterais. Um já chegou, né? O João Lucas, que se apresentou hoje com os demais jogadores. Claro que terá muita novidade desses jogadores que se apresentaram. Alguns vão sair, né? Outros vão chegar, mas ele deixou bem claro. 2 laterais, um zagueiro, um volante, né? E 2 atacantes. Eu acho que isso aí é o básico para... Porque não adianta você trazer o técnico melhor do mundo e não dar o elenco para o técnico trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto. Não é? Mas essa primeira amostra, vamos dizer assim, foi positiva. Eu acredito que o torcedor pode esperar pelo menos um bom trabalho do técnico, né? Eu acho que nessa relação que tu fizesse o Caixinha, ficou bem claro. O Caixinha mais usou o Grêmio do que qualquer coisa, né? Até tem que elogiar a posição do Grêmio, porque o Grêmio nunca tinha dito que estava, né, encaminhando com o Caixinha. Agora, o Gustavo Quinteiros, não, na coletiva dele, ele foi bem claro e categórico, né? Tinha até a proposta de se manter no futebol. Ele disse, não, eu queria vir ao futebol brasileiro e nada melhor que começar com um time da grandeza do Grêmio. Então isso é fundamental, isso é importante, né? A vontade do Caixinha era só usar o Grêmio e vamos lá que o Grêmio tivesse cedido e tivesse fechado com ele, né? E a possibilidade desse treinador que quer vir treinar no futebol brasileiro e um currículo, né? O Magalhães. Olha, ele foi campeão equatoriano, ele foi campeão boliviano, ele foi campeão, agora foi campeão argentino, foi campeão no Chile, foi campeão no Chile. Então, currículo, olha, é que não falta, né? Eu fiz um levantamento junto a amigos que têm relação, até amigos portugueses e amigos que vão frequentemente a Portugal, né? Esse Caixinha em Portugal é um técnico da segunda linha, não está entre os técnicos importantes. Ele fez um trabalho aí no Bragantino, mas ele não é maior que o Grêmio. Realmente, o técnico, para vir treinar o Grêmio, tem que fazer o que o Quinteiro fez, reconhecer a grandeza do Grêmio. Isso é fundamental. Mas agora isso passa muito também, o futebol vive de resultados. Eu vou citar aqui um que os colorados não gostam, né? Mas o Cudê, quando chegou aqui, chegou com uma fama muito grande também, né? De um técnico vencedor, e ficou nesse ostracismo aí que o Internacional, né, passou com o Cudê nesse início de ano também, ou melhor, no início, agora já estamos em 2025, de 2024, né, depois dessa mudança toda do Campeonato Brasileiro. Então o futebol passa muito por resultados. E essa é a grande questão, ou seja, é substituir nada mais nada menos que um grande ícone do Grêmio, um grande ídolo, o Renato. Olha, o Renato teve um ano ruim esse ano, mas vamos lá. Em 10 anos, quantos títulos o Renato deu para o Grêmio? Foi campeão de Libertadores, foi campeão de Copa do Brasil, foi quantos títulos gaúchos, né?
Então, foi um ano ruim para o Grêmio, um ano ruim para o Renato. Mas, é que eu tenho dito, um dos grandes problemas, eu tenho dito, os grandes problemas do Gustavo Quinteiros serão os Renatetes, né? Se daqui a pouco não vem os resultados positivos no início, ou pelo menos, né, deem uma noção de que realmente a coisa vai ser boa, os Renatetes vão vir para cima. Na verdade, Cadu, esse eu acho que é o maior, digamos assim, a maior preocupação de parte da torcida, que entendia que o Renato tinha esgotado o ciclo, nada a ver com a idolatria, com o passado do Renato, com o serviço que ele prestou ao Grêmio. Mesmo como técnico, ele foi campeão da América, foi campeão da Copa do Brasil, mas ciclos se esgotam. Eu trabalhei anos em grandes empresas e a gente via, às vezes, um bom funcionário, chega um momento que o ciclo dele se esgota. Isso faz parte, não é? Agora, realmente, tocasse um ponto importante, né? Tem que dar um espaço para o Quinteiros trabalhar. As viúvas têm que ficar um pouco quietas, né, cara? Porque a gente não pode viver do passado, né? E há uma diferença entre o discurso do Quinteiros e o discurso do Cudê. O Cudê logo já começou a falar em elenco curto, ou seja... mas aquilo foi depois, né? Aquilo foi para a sua saída. Aquilo foi para a sua saída. Foi a explicação, a mesma que ele deu. Ele não veio assim com uma... Não, mas... Ele não veio com a mesma... O início do Cudê não dá para desprezar. Ele saiu daqui como classificado na Libertadores. Isso é a primeira vez, a primeira saída, lá atrás. Aí teve uma proposta para a Europa, eu acho que qualquer um que tivesse, talvez a maneira que ele saiu, ia dizendo essa questão do grupo curto, aquela explicação toda, mas ele saiu daqui como líder do Campeonato Brasileiro, classificado na Copa do Brasil e classificado na Libertadores da América. Depois, sim, aí voltou de outra maneira e foi dado todas as condições e acabou. Então, é sempre uma incógnita. Evidentemente que a expectativa é que tenha um grande trabalho aqui, mas é um técnico que vem de fora também, tem uma questão de adaptação, conhecer o futebol brasileiro. Uma coisa é tu conhecer, né, a distância, outra é tu viver. Vamos lá, vamos dar um exemplo bem grande aí de um jogador que hoje é um dos maiores ídolos do Grêmio, Suárez. O Suárez não conseguiu enfrentar o Campeonato Brasileiro, pela logística, pelos jogos, pela proximidade dos jogos, pelas distâncias, né? Pelo mapa que é o Brasil. Então, tem tudo isso. A expectativa é que tenhamos um grande trabalho, né, do Gustavo. Mas eu acho que o futebol são resultados, e os resultados devem acontecer. Na verdade, o desafio da disputa do octacampeonato, né, é uma obrigação que eu acho que não devíamos, mas a torcida vai colocar, é uma obrigação forte para um técnico que está chegando, né? Porque ele está reformulando a equipe e o técnico... O que não pode acontecer é uma não conquista do Campeonato Gaúcho pelo Grêmio, por ele, fazer terra arrasada. Evidentemente que a direção não vai fazer isso aí, né? Pode, né? Mesmo porque é um trabalho que está começando. Bom, Gustavo Emerson, o Internacional é uma outra situação, né? O Internacional é uma comissão técnica já do ano passado, uma comissão técnica que mostrou a sua capacidade com o Roger, com o D'Alessandro, né? E com o professor Paixão, que foi aquela mudança toda no Campeonato Brasileiro, quando vinha com o próprio Cudê numa situação, e o Internacional se falava, fazia contas naquele momento para fazer 45 pontos para o rebaixamento, e o Inter, né, com essa comissão técnica, que chegou a sonhar com o título. Era uma coisa inviável, mas sonhou com o título. Então, a expectativa desse ano, né, é que o Inter, começando com essa comissão técnica, que terminou um ano muito bem, possa ser aquele Inter que realmente o torcedor colorado espera. Cadu, dando um pitaco aqui no co-irmão também, eu acho que o caminho que o Grêmio está seguindo parece ser bem interessante, está seguindo o mesmo caminho que o Internacional seguiu com o Roger. Acho que as coisas devem se restabelecer. Foi uma sorte do Grêmio não ter fechado com o Caixinho. Foi uma sorte. Hoje, olhando hoje. Tu vê, exatamente, olhando hoje, vendo a importância que o Quinteiros está dando para o time do Grêmio, né? Mostrando que, né? Enfim.
Eu acho que é semelhante a forma como o Roger foi como o Roger, trabalhar. Por isso que eu fiz a questão de dar o pitaco, porque o Grêmio está seguindo exatamente o mesmo caminho. Espero, né, aí como torcedor do Guerra, que é conhecido, que é irmão de amigos e tal, quero muito que ele acerte. E eu acho que vai se restabelecer essas conexões do clube que se perdeu um pouco com o Renato, né? Então, talvez o Grêmio consiga evoluir bastante esse ano. O Internacional, por outro lado, vive, né, num mar de tranquilidade, né, Cadu? Acho que assim, a gente atravessa o ano... Tranquilidade, vamos lá. Tranquilidade porque a bola não está rolando, né? A bola... Talvez tá menos difícil. Comece menos difícil. Mais tranquilo que o Grêmio. Mas o fato de a gente estar virando o ano sem muitas perdas, por enquanto, né? Eu acho que o fato de a gente estar com praticamente toda a base do Inter aí, nós só perdemos o Gabriel, praticamente, que não era nosso titular absoluto. A nossa comissão técnica trabalhando muito forte. Parece que o Roger tem uma indicação muito forte com o Ronaldo, que ele está trazendo para o Inter. Está chegando, Ronaldo já está aí. Ronaldo, me parece, eu estava lendo ontem ainda os scouts do Ronaldo, achei bem interessante, conhecia muito pouco. Foi um jogador que, inclusive, quando ele estava no Juventude, esse volante, eu acho que também vai muito, independe da saída do Thiago Maia, que estava tudo encaminhado ontem à noite, né? Sim. As coisas mudaram todas, mas segundo informações vindas de São Paulo, que foi uma questão, um recuo estratégico do próprio Santos, até para... e o Internacional também não quer perder um negócio desse, porque o Thiago Maia é um jogador que chegou, né, com muito cartaz, e é um belo jogador, não se discute, mas não deu aquela resposta que se esperava do Thiago Maia, embora se projetava exatamente no segundo ano, né? Agora que ele poderia ser mais do que foi em 2024. E é um jogador de extrema confiança também. Não tem dúvida. Né? Mas o que chama atenção no Roger. E o Ronaldo foi um jogador que o Roger tinha pedido na época, quando estava no Juventude, e aí ele veio, mas o Roger acabou saindo e vindo para o Internacional. E agora pediu novamente esse jogador. O que me chama bastante atenção no Ronaldo é a capacidade física dele, né? Fiz questão de olhar nos scouts. É um jogador de muita pegada. De muita pegada, se não me engano, ele está entre os primeiros jogadores do brasileiro de 24 em metros percorridos por minuto, né? Então isso mostra que ele corre os 90 minutos com muita facilidade, e isso vem muito de encontro ao Internacional, que eu assisti no final da temporada, contra Botafogo e contra Flamengo, que acabou os dois jogos, não digo sobrando, mas acabou, né, com um jogo muito intenso. Por outro lado, a gente tem o reforço do Vitinho, que é um jogador que eu sempre gostei, né, um jogador de dois lados, né? Um jogador de dois lados, mas como o Roger gosta de jogar com o atacante invertido, é um jogador muito parecido com o Wesley, né? Não de buscar o fundo, mas pelo menos com um drible mais curto, que faz o facão, que traz para o meio, né? Que é a mesma característica, talvez, como é que é o nome do novo jogador que está vindo Cabaneiros, como é que é o nome? Juan Carboneiro? O Carboneiro que o Carboneiro que o Inter teria feito uma proposta e estaria... A princípio não tem nada definitivo ainda, é só a proposta e sondagem. Eu cito ele porque também tem uma característica muito parecida, um jogador de perna direita, que também gosta de jogar invertido. Né? O Vitinho é um jogador de dois lados, certamente será utilizado pelo lado direito, porque o Inter tem o Wesley, foi o principal jogador do ano passado. Agora, a valorização, e aí tu falasse no Roger, né, Emerson, veja a valorização aí do Roger, que chegou a ser cogitado, a sua possibilidade, o contato foi feito para que, inclusive, fosse o técnico do Botafogo, né? Olha o estágio que ele chegou. Eu acho que o Roger chegou a um estágio também, eu acho que na vida a gente aprende muito, está permanentemente aprendendo, né? Ele teve momentos aí que sempre começou bem nas suas equipes, depois acabou caindo, né? Mas hoje ele é um técnico mais experiente, um técnico que está muito bem cercado, né? Tanto pelo professor Paixão, pelo D'Alessandro aí, que mostrou desde que chegou, no primeiro momento que chegou, arrumou a questão ambiental do vestiário, e foi como o Roger disse numa coletiva, se não me engano, após o Clássico Grenal, que hoje ele tinha mais tempo e mais preocupação, ou seja, para cuidar das questões do campo, como querem dizer, o vestiário está sendo cuidado pelo D'Alessandro. Então isso aí também é importante. A valorização dele, que inclusive, olha, o Botafogo, né, que também cogitou a ida do Roger. O Roger, a gente tem que entender, boa noite o pessoal que está em casa, os amigos aqui da bancada, Cadu, que ele não é mais uma aposta, né? É uma realidade. Sem dúvida. Né? O Roger é uma realidade. Tudo na vida é questão de maturar.
tá? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu acho que o Roger teve essa experiência pelos clubes que passou. E vamos lá, cara, o Roger foi campeão em Minas, estadual, acho que com o Palmeiras também foi campeão paulista, se não me falha a memória. Então ele teve essas passagens. O que está faltando para ele é um título grande destaque. Mas é inegável que o Roger já é realidade. E o Roger se encaixa naqueles treinadores que ainda tem um tesão na sua profissão por buscar títulos, por querer ser campeão. E casou muito bem com o D'Alessandro e, obviamente, com o Paixão que está do lado. E aí eu faço um link lá para o lado do Grêmio, Fumagalli, que isso, no meu entendimento, o Grêmio se livrou de um grande problema. Ele escreveu certos por linhas tortas, vamos dizer. Esse Caixinha, assim como o Sampaoli, que se cogitava pelo lado do tricolor, são dois treinadores que são, desculpe a palavra, mas são dois mercenários, velho. Não querem não vem para fazer um trabalho, um projeto. O Grêmio vai dar, eu tenho certeza que o Grêmio vai se dar muito bem com o Gustavo Quinteiros que trouxe, porque tem o perfil do Grêmio e tem esse perfil que o Roger também tem no Internacional, de querer conquistar coisas e mostrar. Ele ainda tem e necessita na sua carreira de grandes títulos, de grandes trabalhos. Vai casar bem com o Inter, com o Grêmio, assim como o Roger está casando com o Internacional, Cadu. E o Internacional tem uma Libertadores esse ano, claro que embora o Campeonato Gaúcho aí, o Inter tem essa preocupação para impedir aí esse feito do Grêmio de chegar ao octacampeonato e se igualar aquele feito internacional da década de 70, quando chegou ao octacampeonato, né? Mas a direção já deu a entender. Eu não sei se uma saída estratégica ou o quê, mas que a prioridade será a Libertadores, né? Embora a Libertadores para o Internacional só começa após o Campeonato Gaúcho, né? Essa foi uma das grandes preocupações do Internacional, é conquistar a vaga direta na Libertadores, que acabou acontecendo, e evitando exatamente comitantemente aí com o Campeonato Gaúcho, os jogos pelas eliminatórias. Eu estou usando uma estratégia, Cadu, não sei se tu vai concordar comigo, o Gustavo, por ser colorado, talvez não concorde, mas todos os... Mas os colorados todos não concordam? Não concordam, é verdade, a política do Internacional assim, eu estou usando uma estratégia... Como é que é? Não, até porque a questão política hoje, né? A questão política internacional nem todos concordam. Eu estou dizendo assim, eu estou usando uma estratégia, e falo isso na Rádio Inter de Todos, lá que a gente faz transmissões no Beira-Rio. Dá o canal aí, né? Rádio Inter de Todos, o Dagoberto Machado, nós estaremos agora dia 16 para transmitir também, novamente, como fizemos toda a jornada de 2024, Internacional e Seleção do México, né? E nos meus canais... Dia 16, uma quinta-feira. 16, quinta-feira. Canais 21 horas. Esportes também. O que eu defendo? Eu mudei. Na próxima quinta, né? Se é essa agora, se amanhã na outra. O Internacional esse ano, 2025, os meus amigos colorados estão me chamando de louco. Eu estou defendendo a tese, estou catequizando os colorados à minha volta para que venham e comprem comigo. Larga o Internacional de mão. O Internacional não é favorito em nada, nem em Gauchão, nem Copa do Brasil, nem brasileiro. Esqueçam o Internacional, porque todo ano, e se tu fizer uma relação, e os jornalistas, inclusive de fora do Rio Grande do Sul, do centro do estado, do país, colocam sempre o Internacional como um dos favoritos a campeão, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e o Inter está se estrepando em todos os campeonatos aí há anos. Então esqueça o Internacional. O Internacional não é favorito para campeonato, o Gaúcho, o favorito é o Grêmio. O Inter não é favorito para a Copa do Brasil, é Flamengo, Palmeiras, Libertadores também não. Vamos trabalhar na surdina, quietinho, sem favoritismo de absolutamente nada. Esse que é. Maravilha, a ideia é ótima, porque nos últimos anos. Concordas? Claro que concordo. Esqueçam o Inter, principalmente lá no centro do país. Mas um pouquinho, no início de 2024, pelas contratações que o Inter fez, e eu faço referência, não era dito pela imprensa gaúcha, para dizer, eu sou os colorados, são os gremistas. Não, era dada pela imprensa do centro do país, o Inter era favorito, era candidato ao título, citado juntamente com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Atlético. Naquele momento também era um time em alta. Então eram os 4 times, né, que eram considerados aí favoritos e candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Não era a imprensa daqui. Eu acho que essa questão de Campeonato Gaúcho, não vejo favoritismo, né? Porque é o Grêmio, essa rivalidade. É o Grêmio. E estão dando uma importância. O Fumagalli é o principal pretendente desse título. Tá com esse octa, Fumagalli. Estão dando uma importância. Então, não esqueçam Juventude. Na verdade, não esqueçam Juventude. Na verdade, Cadu, o que eu queria falar, eu acho que todo mundo concorda aqui,
houve uma evolução tática no futebol brasileiro em função de técnicos. Eu não sei se evolução ou involução. Não. Eu acho que o futebol brasileiro, ele... Porque sabe que o salário do atleta, ele é regulado pelo mercado externo. Sim. Então... Mas tu traz jogadores de fora... Sim, mas eu quero dizer que nós hoje o mercado. Temos folhas de pagamento em padrões nunca existentes anteriormente. E eu penso que até o Neto falou isso, o técnico brasileiro, alguns técnicos brasileiros não se atualizaram, né? O Roger é um rapaz atualizado porque ele sempre foi um estudioso, tático, né? Mas tem outros técnicos que ficaram para trás. Sim, pararam. E pararam no tempo. E a gente tem visto umas coisas interessantes. Há uma relação, Cadu, me ajuda aí, exceto o Palmeiras, eu não sei bem qual é a situação financeira do Palmeiras, mas os outros clubes que ficaram bem posicionados no Campeonato Brasileiro são justamente aqueles com grande endividamento, porque tu não pode montar um bom time sem gastar dinheiro, né? Não. E Os que ficaram acima, né? São Internacional, mas o Fortaleza, o Bahia, Palmeiras, são o próprio Flamengo, que o Flamengo é atípico, né? São clubes que hoje estão como SAF. Isso aí é um assunto polêmico. Mas a dívida do Botafogo é grande. Não, tudo bem. A dívida do Atlético Mineiro é grande. Mas por que viraram SAF? A dívida do Corinthians é imensa. Ok, o Corinthians não ainda, mas por que viraram SAF? Mas qual é a dívida de Grêmio Internacional? São dívidas imensas também. Tu é conselheiro, tu sabe que na última reunião do ano passado foi, olha, uma dívida que o Grêmio nunca tinha chegado. O Internacional está chegando aí a uma dívida de R$1 bilhão. Esses clubes que eu falei é acima de R$1 bilhão. Tá? Mas, na verdade, se tu não tiver também um endividamento, tu não tem dinheiro para contratar. Tu não vai montar time, porque o jogador custa muito caro. Aí é que é o problema. Aí é que é a obrigação, a necessidade de contratar e ganhar títulos te obriga cada vez a endividar mais. É isso aí. Agora, o D'Alessandro, na apresentação oficial do Internacional ontem, foi bem categórico. Ele falou não só em relação ao Internacional, há também os demais coisas. A situação financeira do Internacional é extremamente delicada e complicada, querendo passar isso aos jogadores e também ao torcedor. Né? E aí tu começa a entender uma questão também, vocês falaram em situação financeira do Internacional. Ela está discutindo aqui em off, inclusive. O Internacional na copinha essa, que tomou 2 pauladas e já está eliminado. 8 jogadores do time, do elenco, na categoria de base do Internacional, 17, 18 anos. Estão com os profissionais. Estão com profissionais. Exatamente, que de repente o Internacional possa entender, é uma leitura que eu estou fazendo, de que uma das formas da gestão de fazer gestão e captar dinheiro é fazer como foi feito com o Gabriel Carvalho. É buscar na base um cheque em branco, o tempo do cheque em branco, para poder vender e tentar custear e pagar as contas do Internacional. Por isso que esses 8 jogadores, que seriam 8 jogadores titulares da Copinha, se integraram ao grupo principal e, lógico, foi subir um outro, um sub-14, sub-15, sei lá, para compor lá a Copinha e o resultado está aí. Mas o Internacional pensa bem, no meu entendimento, quando conduz dessa maneira, de que buscar na base, na categoria de base, já aproximar eles com profissionais, porque o jogador de futebol ele é um produto. Isso a gente tem que entender, é um produto. Então a gente tem que pegar esses jogadores que se destacaram na categoria de base do Internacional, incorporar ele no profissional e botar na vitrine. Porque daqui a pouco chega um comprador, como chegou o Gabriel Carvalho, e vai surgir oportunidade. E o Gauchão está aí para isso, justamente para usá-los, para surgir oportunidade, e o Internacional inegavelmente vai ter que vender. Mas está aí, mas o Grêmio agora, recentemente, ontem, o Grêmio definiu a venda dessa promessa da base para o Grupo City, né? Esse menino, o Zé Gabriel, de 19 anos, por 6 milhões e 300 euros. Né? Mas isso foi o grande ativo da dupla Grenal. E eu sempre cito como eram os times que ganharam as maiores conquistas de Grêmio Internacional. Bom, era lá atrás, as coisas mudaram. Mudaram, você sabe por quê? Os clubes hoje são um pouquinho, está na mão de empresário. A base foi entregue aos empresários. Grêmio Internacional, as maiores conquistas de mundiais, né, de brasileiros, enfim, como é que era? Metade da base e metade de jogadores que vinham de fora. Né? Eram os grandes ativos de Grêmio Internacional. O Internacional agora está tendo essa preocupação e o Gustavo Quinteiros também assumiu na segunda-feira dizendo que a projeção dele
é exatamente com a base. Isso certamente deve ter sido um acordo com a direção do Grêmio. Está aí, né, a primeira venda. Assim como o Internacional vendeu o menino Gabriel Carvalho, o Grêmio ontem vendeu esse menino, o Zé Gabriel, para o Grupo City por 6 milhões, né, 6 milhões e meio, 6 milhões e 300 aí, milhões de euros, cerca disso, né? E olha, quantos milhões pela cotação atual isso? Quanto é que vale? Quanto é que significa esse dinheiro hoje? Então, esse não adianta, é o caminho do Grêmio. E é o que eu sempre digo, querendo ou não querendo, né? Isso é inevitável que Grêmio mais tarde, vão virar SAF, eu não sei qual é o modelo de SAF, tem 50 milhões de modelos de SAF. Tu falaste, desculpa, Cadu, tu falaste que a base está entregue para empresários. Claro que sim. Isso é uma grande verdade. Nós fizemos uma comparação de realidades temporais. Tem garoto da base hoje ganhando 30 pau, cara. 30 pau, na década de 90 é um salário de um jogador profissional. Quem não viu, eu sou coreano. Coreano, vamos deixar entendido. Colorado que vai na Coreia, lá do Beira-Rio. Eu vi Mazinho Loyola jogar, Caíco, aquilo lá ganhava isso aí, 20 mil, 30 mil. Não, mas essa é a questão do mercado. Tu traz jogadores. Tu traz jogador. Mas tá ganhando 1 milhão e meio. Eu não condeno o jogador profissional. O mercado paga. O mercado paga. A régua subiu, né, Cadu? Na verdade é o seguinte, Cadu. Os clubes, tá? Nenhum clube brasileiro consegue sobreviver só com as receitas operacionais. Tem que ter atletas à venda, porque se não tiver esse complemento de receita, tu não consegue fechar o orçamento. Então, vamos lá, Fumagalli. Será que não está faltando criatividade nesses nossos times? Assim, olha só, o Internacional, o Grêmio, todos os times do Brasil têm uma marca na mão. Os times valem muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá? A gente que trabalha com números consegue enxergar e valorar isso, né? Vamos pegar, eu não sou contra a SAF, eu acho que a SAF vai acontecer a qualquer momento, o Internacional, o Grêmio, mas vamos lá, vamos pegar um exemplo básico, vamos fazer um cálculo básico. Tu acha que o Internacional ou o Grêmio não tem 1.000 sócios, ou 100 mil sócios, desculpa, com R$1.000 no bolso para investir no seu time? Eu quero falar uma coisa para ti. A torcida do Inter compra o Gabriel Carvalho por 136 milhões. Quanto da receita do clube tu acha que o quadro social representa? Não, o quadro social não paga. Não paga, é pouco, mas eu estou falando em investimento. Investimento. Será que a própria torcida não pode comprar o seu clube? Eu tive lá dentro 7 anos, tá? É muito, o torcedor é passional. Totalmente. Um empate, uma derrota. Totalmente. E o cara vai lá e quebra. Eu já ouvi de muitos gremistas. Joga na tua cara. Eu já ouvi de muitos gremistas aqui, esse momento ruim. Não vou pagar mais. Entreguei, não vou pagar mais minha cadeira. Não vou. Colorado, e os colorados também. Mas eu estou tentando pegar a linha de raciocínio do Gustavo. Entendeu o raciocínio? Porque assim, ó, a nossa história internacional, quando construiu o Beira-Rio, tá lá na nossa história. Lógico, não foi a torcida que 100% que construiu o Beira-Rio. Mas só o fato de ter uma ação em que a torcida possa ter lá, levar um tijolinho, um saco de cimento e dizer, eu construí o Beira-Rio, de repente fazer alguma ação de marketing, eu quero esse jogador, quero manter, você me ajuda, torcedor? Abre uma carteira diferente para isso aí. Olha, vamos lá, o que é diferente? Lembra da campanha Fica Jardel? Mas profissionaliza, vira ativo. Eu, ao invés de estar com o meu dinheiro lá no banco, em tese, tá? Porque eu não tenho. Tá com dinheiro comprando ações. Opa! Comprando ações da Casa Maia, da Petrobras. Compra uma ação do Internacional. Isso, ajuda o clube percentual. Tu vai vender os jogadores e o dinheiro volta pra ti. Não, e outra coisa, e o jogador, tu tira foto com ele, leva ele 15 anos da tua filha, faz o que quiser com o jogador. Olha, o que você tem a certeza de garantia, tudo que precisar em termos de imóveis, né? Você tem aí na Central de Imóveis com o Domênico da sua equipe, você quer vender o seu imóvel, quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Então você tem aí a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar nesse segmento. Então aí os telefones, o convencional, o celular que serve de WhatsApp, no bairro Histórico, em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio, 385, onde fica aí a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria na área administrativa. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de pisos que você precisar. Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul.
Telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro é na Casa Pneus. São mais de 60 anos de qualidade. Lá você tem todos os itens para revisão do seu carro: geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente que você tem exatamente para troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, telefone na tela, 51, código de área 33424245, caso você queira agendar a sua ida até a Casa Pneus. Olha só, esse momento aí nós estamos em época de férias, colocar o carro na estrada, viagem, mais do que nunca você tem que estar com o seu carro aí, né, 100% em condições para isso, mas mesmo que você não viaje, mesmo que fique na cidade, é uma questão de segurança. E o caminho é esse, tá aí, ó, Casa dos Pneus. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques dessa quarta-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com nossos Dois Toques desta quarta-feira com Gustavo Iglesias, Marco Antônio Fumagalli e Emerson Bainich. Nossos Dois Toques para a Unimed, sempre com a preocupação com você. Olha só, a melhor estação do ano, estamos aí, né? Curtindo ela, que é o verão. Então você vai como para o verão? Você vai com a família, vai com os amigos, vai só para descansar ou quer aproveitar muito? Seja qual for o seu estilo de curtir o verão, leve o cuidado da Unimed Porto Alegre com você. Assim você fica mais seguro e protegido para curtir o verão do seu jeito. Vai com tudo para o verão, vai com a Unimed Porto Alegre. Olha só, nossa vida mudou de tudo que é maneira. A gente estava falando no bloco anterior em relação ao futebol, as questões todas, né? A tecnologia mudou em todos os sentidos. Na construção civil também. Acompanhe aí.
Essa é a nova tecnologia através da Casa Maia. Agora, ali os novos sócios não devem ter te reconhecido, né? Com o novo layout, sem a barba, hein? Né? Fiquei Quando mais fosse novo. lá em São Paulo, te reconheceram? Claro, Ou acharam que estava com o novo sócio, sem a barba? Claro. Roberto Justus, Neymar pai. Agora sem barba eu vou falar com o Neymar filho. Mas, bom, Cadu, a Casa Maia está trazendo as novas tecnologias em termos de construção para o Brasil, né? E especialmente para o Rio Grande do Sul. Bom, no litoral, inclusive tivesse que abrir até um showroom lá. Exatamente. No litoral, Nós em temos Atlântida, um em showroom função... ali entre Atlântida e Xangri-Lá, né? Na rua Rio dos Índios 693. Casa Maia, a gente já está aberto agora no verão, vamos ficar lá até o carnaval, o dia todo aberto, para as pessoas poderem conhecer e ter acesso à tecnologia. Não faz mais sentido empilhar tijolo, né? Claro que a cultura vai fazer com que se estenda por muito tempo ainda o sistema construtivo antigo, mas a ideia é a substituição ao longo do tempo, como acontece em qualquer coisa, né? A casa de steel frame, assim como a casa de light wall, que são novas tecnologias, são casas que a gente faz na metade do tempo. Metade do preço, metade do tempo. Não, do preço não. Do preço não. Só se for a metade da casa. Quer provocar aqui, aí Mas dependendo da conversa, a gente consegue baixar muito. Não, e a questão de durabilidade, Durabilidade, não tem prazos, né? Porque, vamos falar lá, 500, 600, 700 Metade anos, dos transtornos, com certeza. Transtornos não tem, a gente não tem. Acho que até a questão do preço, sim, porque a durabilidade, quantos anos? Então, vão para quantas gerações? Não, 500 anos, facilmente, manutenção, né, cara? Manutenção praticamente manutenção, não né? A Casa Maia lá em Xangri-Lá fazendo o primeiro ano, a gente não precisou nem fazer retoque de pintura, que é uma coisa que tem que se fazer todo ano numa casa de tijolo, né? Então, habitabilidade, qualidade, mofo que não existe, isolamento termoacústico muito superior ao convencional. Enfim, é uma tecnologia que não tem mais volta. Chegou aí para ficar e a gente começa a fincar pé no litoral assim de forma muito efetiva. Devemos começar pelo menos 3 casas agora a partir de março nessa tecnologia em Xangri-Lá e Atlântida. E é uma realidade. Fora que já tem. Vamos lá, os contatos então. Os contatos aí. O contato é importante entrar no nosso Instagram, né? Que é o Casa Amaia com Y. Casa Amaia, isso aí. Casa Amaia com 2 As e Y.br. Ali a gente tem toda a explicação da tecnologia, tem várias entrevistas minhas contando do sistema, né? E o telefone é o 99640808, né? Repetindo? 51, né? 99640808. E à disposição. Não, é importante dizer que tem casas, não são só casas de alto luxo, né? São casas até populares, né? Exatamente. A gente foca muito no alto padrão, porque realmente ela oferece muito mais possibilidades que a casa de tijolo, mas ela faz em qualquer nível. Ela é como se fosse um sistema novo que faz qualquer tipo de... Esse é o caminho. Bom, vamos dar uma conferida dos jogadores que se apresentaram hoje. O Grêmio que aconteceu, né? Os jogadores que tem muitos aí, jogadores que, caso do Kaique vai deixar, né? Os jogadores que estão chegando, o caso do Adriel, né? Que foi aquele problema do seu empresário com o Renato, que agora está de volta, mas os goleiros estão aí, o Marquezinho, que está tendo uma proposta do Boca Júnior, inclusive o interesse do Boca Júnior pelo Marquezinho, né? Então tem a possibilidade de alguns outros saindo, outros chegando, enfim. O Marquezinho, o Kaique, Adriel e o Gabriel Grando, os zagueiros Gustavo Martins, Gemerson, Natan, Rodrigo, Eli e Kahneman. O Kahneman é lesionado, né? O Kahneman só deve voltar a jogar lá para o mês de abril ou maio, em função da lesão que ele teve, né? Os laterais João Pedro, o Mike e o João Lucas, que é a novidade do Grêmio. Os volantes Vijaçante, que é um jogador que pode sair, né? O Palmeiras tem esse interesse aí. E o jogador também tem a vontade de transferir para o Palmeiras. O Dodi, PP, Ronald e o Mila. Os meias Cristaldo, que também tem essa possibilidade de deixar. O Monsalve, o Edenilson, o Natan Pescador e os atacantes, o Breit Whiteville, que é o seu profissional, né? O jogador chegou ontem ele já tinha se reapresentado, antes do dia da apresentação oficial. Esse é um profissional, né? O Arezo Aravena, o André Henrique, o Natan Fernandes e o Pavon. Esse jogador Pavon também pode ter a possibilidade de sair. Está se vendo mais ali jogadores mais com possibilidade de sair do que chegar, né? O Fumagalli. Mas a gente não sabe a questão do momento, né? A questão do momento é isso, é o interesse, não significa. Assim como o Grêmio tem interesse em alguns jogadores, né? Tem outros clubes que têm interesse em jogadores do Grêmio. No caso do Internacional, a mesma coisa, né? Não, mas eu acredito que venham os jogadores, né? Não, tem que vir, né? O problema principal, nós temos agora, o Campeonato Gaúcho começa dia 20
26. 22, 23, né? Então, 18. eu acho que aparecerão novas contratações, tem que vir novas contratações, até porque o Grêmio, com essas saídas, deu uma enxugadinha na folha também, né? Porque para trazer novos jogadores tem que abrir espaço na folha de pagamento, né? A gente já falou aqui que os recursos estão escassos, né? Não só no Grêmio, como em outros clubes, né? Então, eu acho que é uma questão de dar um tempo aí, né, para ver. Eu tenho esperança que consigam montar Não, até na realidade precisa, né? O Grêmio, é isso que a gente falava no primeiro bloco. A necessidade do Grêmio, por essa mudança, no departamento de futebol, os novos dirigentes na comissão técnica, o Inter já é um time e isso foi dito, inclusive, na apresentação ontem também, né? Pelo Bisol, pelo D'Alessandro, que não haveria um desmanche no Internacional. Isso é importante, né, Emerson e Gustavo? Né? O Internacional não terá um desmanche. E está me surpreendendo positivamente no começo do ano do Internacional. Eu, em 2024, estava acabando 2024, eu estava um pouco apavorado, porque por fato de não ter futebol rolando na nossa aldeia, é comum as especulações, de quem entra, de quem sai. E se falava muito nesse tal desmanche aí para o Internacional. E me preocupava porque nós estamos numa véspera de uma Libertadores, que é a maior competição do continente. O Internacional batalhou para estar lá. E se falava em perder o melhor jogador do Internacional, que era o Wesley. Se falava no Bernabé, que praticamente já tinha dado como certo seu retorno para o Celtic. E o Inter estava nessa engenharia financeira, cobertor curto. E o Barcelos, essa diretoria, no meu entendimento, conseguiram, por sua competência, dar a volta por isso aí. Olha, vendeu o Gustavo Carvalho? Vendeu. Estava se vendendo o Thiago Maia e não está mais, mas isso faz parte do jogo. Ou tu mantém o Wesley e o Bernabé e vende um Thiago Maia, um Gustavo Carvalho, ou seja mais quem for, ou tu deixa eles ir e mantém esses outros. Não tem, é cobertor curto, como eu falei, financeiramente, não tem como tapar tudo. E tá sendo inteligente. O Internacional está pensando quem são os seus melhores jogadores. São esses. E está conseguindo manter. A vinda do Vitinho só que me acende o sinal de alerta, porque muito se falou no Wanderson, na saída do Wanderson, em meados de 2024. Com a vida do Vitinho, será que agora para 2025 não será a saída do Wanderson do Internacional? Eu acho que tem essa grande possibilidade, porque é um jogador que faz também... o Wanderson tem essa possibilidade, realmente. Foi um jogador... Tu vê como são as coisas. O Wanderson, a titularidade era dele. Quem é que veio para a reserva e se tornou o principal jogador do Inter? Wesley. Pois é, e veio para a reserva do Wanderson, né? Então, agora a questão do Bernabé também, muita gente já preocupado com o Bernabé. O Bernabé não se apresentou, a apresentação foi ontem, hoje não chegou, alguma coisa poderia... Não, aí já foi dito pela direção internacional que são as questões de documentação, né? Então, que hoje, provavelmente... até o final do dia de hoje, até a noite, nós estamos agora na noite, ou até amanhã, certamente, essa documentação toda será encaminhada, né? E o Bernabé, então, será oficializado como jogador definitivo internacional. Eu não sei, assim como eu falei, a questão do Braithwaite, né, que chegou aí com todo profissional, embora o Bernabé não tenha um contrato com o Internacional, né? Mas aí vai chegar em que condições também, né? Ele está treinando separadamente, não vai, né? E o Internacional tem esse Campeonato Gaúcho que começa aí no dia 22. Nós temos a tabela, inclusive, da primeira rodada aí do Campeonato Gaúcho, melhor dizendo, né? São esses os jogos, ó. São Luís e Avenida, Juventude e Ipiranga, o Brasil e Grêmio, o Guarani Internacional, né? A dupla Grenal estreando fora de casa, né? O Monson e o Caxias, São José e Pelotas. Esses são os jogos aí da primeira rodada, dia 22 agora. Então, sem ser daqui a 2 semanas, né? Daqui a 2 semanas estaremos iniciando aí o Campeonato Gaúcho. Esse será um campeonato mais reduzido, bem diferente dos últimos campeonatos aí, uma fórmula nova em função exatamente, né, dessa mudança. O que teremos esse ano que vem, porque esse ano teremos o Mundial de Clubes, que agora com um novo formato, igual ao campeonato de Mundial de Seleções que acontece no próximo ano. Então, por isso que será, né, um campeonato bem diferente em relação aos demais. E já precisam as equipes aí em condições. É aquela questão que se fala. Claro que a questão técnica ela prevalece,
né? Mas os demais clubes já estão treinando. Isso aí tem clube treinando há mais de um mês, né? Grêmio Internacional começando agora. E aí, menos de 15 dias, ou seja, com as equipes em condições. Vão usar todos os titulares? Eu acho que não tem condições para isso. Acho que o Juventude também teve. Já está treinando também o Juventude. E os outros demais já há mais. Os demais há mais tempo. Há mais tempo. Isso é normal. Sempre. Mas isso é normal, sempre assim. Só que é um campeonato que te dá de recurso. Né? Claro, agora é diferente. Esse campeonato não dá para te ficar. O Grêmio teve um determinado momento que utilizou, não me lembro, 3, 4 anos atrás, né, na primeira fase, o Grêmio usou toda uma equipe reserva e teve ameaçado de rebaixamento no Campeonato Gaúcho. Aí, logo em seguida, o Renato colocou todos os titulares, aí o Grêmio passou a ser outro. Né? Olha, outro também, se você tudo que precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não onde em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa e tudo que você imagina. Agora, esse ano, são 40 anos da Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Repetindo o slogan de tudo. Não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de tudo que você precisa, tudo que você imagina. Então, é esse contato, teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião, com aquele atendimento vivo daquela dupla, né? Gilberto. Estive lá semana passada. É sempre uma visita de qualidade. Tu sabe que o João já te leva a tomar um cafezinho. Sim, a dupla. João e Gilberto, né? A dupla lá que está sempre esperando aí com toda a qualidade lá na Ferragem Lampião. Bom, qualidade você tem o nosso banco, né? O Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está em todos os segmentos de nossas vidas e sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressor, como vocês podem perceber aí, uma loja sempre bem pertinho de você, né? A cada dia tem uma loja nova aí da Clique Impresso, né? E além dos quadros personalizados, diversos serviços, produtos que você tem lá à sua disposição. E aquela, né, facilidade que você tem, pede e recebe em casa. Daí estão aí os contatos, o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques dessa quarta-feira. Seja qual for o teu negócio, tem uma dupla imbatível para ajudar. Banricompras e Vero. Aproveite a taxa do Banricompras na maquininha Vero a partir de R$ 0,99 para o lojista vendendo pré-datado em até 60 dias ou parcelado em até 12 vezes. Isso mesmo, para quem compra com Banricompras é sem juros e para quem vende é a menor taxa do mercado. Essa condição só essa dupla tem, simplesmente imbatível. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada
construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, com Gustavo Iglesias, Marco Antônio Fumagallo e Emerson Bainisch. Você deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, né? Então, aí o contato, o telefone, o ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Agora, se o seu carro tem aquela batidinha com café que incomoda, aí é Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, né? Aí o contato direto com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Olha, o Grêmio pode ter um reforço de peso aí, ó. E é um antigo sonho do Grêmio, o Fumagalli, é o Gustavo Cuejar, jogador que o Grêmio teria feito até uma proposta ao clube árabe, né, que é o Al-Sabah, se não me engano, teria feito uma proposta desse jogador. Agora, não sei se tirar o jogador de futebol árabe, mas é um sonho antigo do Grêmio, que o Grêmio já fez, encaminhou essa proposta e espera aí uma resposta. E isso já é ideias de quem? Seu Gustavo Quinteiro. Tendo exatamente, porque ele quer um time de pegada, um time de saída, de chegada, um time aguerrido, e tu terá 2 volantes com essas características, do Cuejar e do Vijaçante, né? Então, já é uma demonstração do que ele disse que quer para o Grêmio em 2025. Acho que é um jogador, agora é um jogador de 32 anos, né? É um jogador de 32 anos, mas é um jogador que se encaixaria muito bem aí nesse novo formato aí do time que o Cuejar quer, essa relação da possibilidade dessa do Vijaçante negociando aí e tendo a possibilidade do Cuejar, que é a ideia de tornar um time, né, um time mais aguerrido com o setor de peças e, como ele disse, um time aguerrido e com peças de qualidade que ele quer. São jogadores de qualidade. Pode ter os Duqueiroz da vida, né? Hein? Proteger a zaga. Não pode ter os Duqueiroz. Bom, mas esse é o objetivo. Aguardemos. Essas são as negociações aí, né? Todas as questões de início de ano. Bom, uma coisa sempre certa e com garantido e com vitória é o que fizemos sempre como saímos daqui. Vamos para o Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça, né, a domingo no Barranquinho. Você curte onde você quiser, porque tem delivery, tem Cauê, tem entrega, você fica problema nunca as delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, em qualquer local, sempre saboreando o meu suco da Suvalan, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, sempre com o meu Kia da São Moto. O Jefferson Stendhal, na revenda da Avenida Ipiranga, ele está lá para lhe dar todas as facilidades, tudo que você precisa para o seu Kia. Aos adeptos das rodas, aí o Jefferson está lá esperando. Tá? Suzuki São Motos, né? Tudo que você precisa para a sua moto. Preço e qualidade só tem um caminho. E entramos aí, né, no ano de comemoração dos 90 anos do Grupo Zafari. O slogan diz tudo: economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Fumagalli. Obrigado, Emerson. Obrigado a você também pela audiência e companhia. Tem meu canal, não viu ao vivo qualquer hora do dia da noite. 2 toques numeral, Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, você assiste qualquer hora se não pôde ver ao vivo. Na sequência, na Master TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.